E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Esquilo e bem, hoje eu vou meio que comentar, mais ou menos dar uma resumida entre todos os campeonatos estaduais que aconteceram. Inclusive eu tava pensando que, eu acho que todos os estaduais terminaram. Não, eu estou enganado, por isso mesmo que eu vou começar já comentando para vocês alguns dos estaduais que ainda não terminaram, que eu acredito que não esteja muito interessado mesmo sobre esse caso. E tem alguns estados que vocês também nunca nem sabiam, né? Afinal de contas temos mais de 20, né? Mais de 20 estados aqui no nosso Brasilzão da massa. E eu vou começando então contando alguns que ainda estão na primeira fase, inclusive. Mas vamos lá. Eu vou começar então falando sobre a ordem alfabética, né? Vamos começar então pelo Acreano. O Acreano, inclusive, ainda está na primeira fase. A Amazonense está na final já. E a final vai ser entre Marauara e Amazonas. A Amapaense, que tá mais ou menos só vai começar em maio. Olha isso, tem alguns estaduais que ainda não começaram, nem do Amapá nem começou. De Brasília temos Brasiliense e Real, vão enfrentar na final. O Capixaba, temos Nova Veneza e Real Noroeste, que vão se enfrentar na final. O Paraense, do Pará, né? Ali, gente, ainda está nas quartas finais. O Pernambuco, aí já podemos dizer que já tem alguns times mais fortes, né? Por exemplo, o Sport está no final e vai enfrentar o Retrô, né? Temos o Potiguar que é nada mais nada menos que o Rio Grande do Norte. É bem diferente, né? Potiguar, né? Potiguar é um pouco diferente, mas ainda está na segunda fase. O de Rondônia, né? O rondoniense está na semifinal. O de Roraimense está na segunda fase. O sergipano é Itabaiana contra a Confiança na final. E o Mato Grosso do Sul está na semifinal. Então, esses aqui são alguns estaduais que eu, inclusive, estou dando uma olhada aqui no UOL, que são alguns dos estaduais que ainda não terminaram. Então, agora já podemos começar então falando dos estaduais que terminaram. 14 estaduais terminaram e eu vou comentar então, obviamente, pela lista de alguns. Eu ia comentar assim, obviamente pela ordem alfabética, mas eu vou fazer um pouco de diferença. Eu vou pegar alguns que eu não consegui, né, pegar imagens, porque não tem na internet, não tem no YouTube, eu não consegui achar os melhores momentos. Então eu vou começar falando de dois, né? Na verdade teve um que eu achei, só que a qualidade do vídeo não estava das melhores. Mas vamos lá, vamos começar então. Eu vou falar do Tocantins. No Tocantins, o campeão foi o Tocantinópolis, que se sagrou tricampeão do campeonato. Então, como vocês estão percebendo, já foram 3 vezes seguidas que o Tocantinense foi campeão. Inclusive no agregado foi 6-3, o jogo foi ida e volta, né? O primeiro jogo eles ganharam do Capital, né, por 2-1, e no jogo de volta, jogo em casa, o Tocantinópolis ganhou de 4-2. Esse foi o placar e o Tocantinópolis saiu, né, como tricampeão do campeonato. O próximo seria o Campeonato Maranhense, de Maranhão, que foi ganhado pela equipe de Maranhão. É isso mesmo. O jogo foi até que, digamos, foi levado até os pênaltis. Os dois jogos terminaram 1-1, inclusive, né? E meio que se foi encerrado na decisão de pênaltis por 5-4 vitórias no Maranhão, que se sagrou mais ou menos campeão. Aqui o Maranhão se sagrou campeão aqui do campeonato do Maranhão. Se não me engano, eu tinha dado uma olhada que parece que foram mais depois de 10 anos que Maranhão finalmente foi campeão do campeonato, né? Mas vamos lá, vamos pro próximo então. Agora o próximo que eu vou falar é do Paraíba, o paraibano, que teve como campeão o 13. O 13 que também foi uma decisão de pênaltis muito louca. Sério, assim, tipo, o 13 ganhou o primeiro jogo por 2-1, né, do Souza. E depois no jogo de volta na casa do Souza, os caras fizeram gols aos 87 minutos. Como vocês estão vendo aqui, o lance, né, da partida foi muito louco. E o 13 se sagrou campeão por 4-2. E meio que se tornando... Deixa eu ver só para ter uma certeza que não vou estar falando besteira. O 13 se sagrou também campeão do campeonato paraibano. Tá. Agora vamos pro próximo. Agora eu vou falar do campeonato Mato Grossense, que foi ganhado pelo praticamente a única equipe que a gente conhece, que é um dos mais fortes, que é o Cuiabá, né? O Cuiabá
que no agregado ganhou por 3-0 no resultado. O primeiro jogo eles ganharam por 2-0 e depois no jogo de volta ganharam por 1-0, que está aqui mais ou menos os gols. Só para vocês terem uma noção, eu só peguei mais ou menos lances só do jogo de volta, né? Porque, né, no jogo de volta você vê que o pessoal levanta o caneco e é muito mais bonito de se ver com essas imagens. E bem, vamos agora então para próximo. Eu vou falar agora do Campeonato Paulista. Sim, já vamos trazer então mais ou menos um campeonato bem fortíssimo. E todo mundo já sabe, todo mundo viu, o Palmeiras se sagrou bicampeão do campeonato. Lembrando que o Palmeiras chegou em 5 finais seguidas, né? Que foi muita loucura, né? Lembrando que em um desses aqui o Palmeiras só perdeu pro São Paulo, né? Nesse meio tempo. Mas o Palmeiras conseguiu ganhar e meio que fez, né? Fez o mesmo resultado do ano passado, né? Tipo, começou perdendo, né, o jogo de ida, né? Só que no jogo de ida o Palmeiras tinha levado uma autoritada do São Paulo, né? No jogo contra o Água Santa, o Água Santa ganhou por 2-1. Aqui foi 4-0, Palmeiras em casa. Tivemos gol do Gabriel Menino, que jogou pra caramba, que eu acho que foi um dos melhores jogadores dessa partida, né? Inclusive, como vocês estão vendo aqui os lances do gol, né? Vocês estão vendo aí, tivemos o gol do Hendrick. E meio que tudo isso foi, quase que todos os 3 gols aconteceram só no primeiro tempo, né? Mais ou menos o Palmeiras só terminou depois fazer mais um gol no segundo tempo. E aí Palmeiras se sagrou bicampeão do Paulista. E bem, vamos agora então, vamos pro próximo jogo. Vamos pro Campeonato Paranaense e tivemos campeão como o Atlético Paranaense. E bem, esse aqui é outro daqueles que eu não vou passar, não tem imagem no jogo, porque infelizmente, gente, o jogo da volta, que, né, pra levantar o caneco, o jogo teve 0-0, então eu não quis colocar algumas imagens assim, mas pelo menos deixar já na súmula pra vocês verem que o Atlético Paranaense ganhou do Cascavel por 2-1 no agregado, né, e tudo isso foi só no primeiro jogo, né, o jogo de ida, que inclusive teve expulsões para cada um dos lados aqui, né? Tipo, o Eric fez o gol e o Vitor Roque fez o gol do pênalti pro Atlético Paranaense. 2-1. Essa aqui foi a vitória do Atlético Paranaense, que se sagrou, deixa eu ver só para ter uma certeza, como campeão também do Campeonato Paranaense. Agora vamos pro próximo, a gente vai pro Campeonato Mineiro. Yes, Campeonato Mineiro, como vocês sabem, Atlético Mineiro venceu do América Mineiro, que foi no agregado por 5-2, né, no primeiro jogo, que foi até loucura, né, foi porque terminou 3-2 no primeiro jogo, o Hulk tinha perdido o gol, mas depois no finalzinho ele ainda fez o gol da vitória, e depois no jogo de volta, tivemos mais outro pênalti, e o Hulk converteu dessa vez. E, inclusive teve expulsão do Otávio durante esse jogo. Mas o Hulk marcou os 2 gols contra o América Mineiro, e o Atlético Mineiro se sagrou tetracampeão. Então já são 4 anos seguidos que o Atlético Mineiro é campeão, né? O que o Cruzeiro tá fazendo na vida? Mas tá aí, né? Esse aí foi o resultado do Atlético Mineiro se sagrando tetracampeão do Campeonato Mineiro. Agora vamos pro Campeonato Goiano, que tivemos o clássico entre Atlético Goianiense e Goiás, que foi loucura. Uma loucura, porque depois eu fui dar uma olhada o quão que teve assim, de expulsão, porque eu tava dando uma olhada nos melhores momentos. E cara, o que teve de expulsão tava uma loucura. E, inclusive, se não me engano, um dos pênaltis que foi bizarro, que vocês vão estar vendo depois na timeline. Cara, eu não sei como que o juiz, que inclusive apitou a Copa do Mundo, você sabe que lá na Inglaterra, um dos jogos da Inglaterra, ele fez uma marmelada, né? Que foi inclusive a Inglaterra contra a França, que a Inglaterra foi eliminado, né? Eu, se não me engano, o árbitro era o César Sampaio, né? Que apitou. E ele, inacreditavelmente, ele viu que um dos pênaltis, os últimos pênaltis, o mais importante pênalti, tipo, os dois times estavam acertando todos os pênaltis até a final. E aí, sei lá, parece que ele viu, e ainda teve VAR no lance, que parece que tinha tocado nos 2 pés. E ele anulou o pênalti. E aí o Atlético Goianiense fez o gol da vitória, que foi bizarro. Mas aí,
tipo, o primeiro jogo o Atlético Goianiense tinha ganhado por 2-0 em casa. E depois o Goiás conseguiu fazer uma virada muito louca, né? Começou perdendo o jogo por 1-0. Já tava 3-0 no agregado pro Atlético Goianiense. E os caras foram lá, empataram. Tivemos só umas 5 expulsões nessa partida. Perdemos 3 expulsões, só foi nos pênaltis, que é mais loucura ainda. Meu Deus do céu. Mas assim, o Goiás conseguiu empatar o jogo, depois virar e levou pros pênaltis. Mas infelizmente, como eu já falei, teve um lance bizarro, que só o juiz e o VAR, sei lá, viram que o cara tocou nos 2 pés. Na verdade, até o goleiro falou que parece que tinha tocado nos 2 pés, mas no lance olhando assim, parece que não dá pra perceber. De qualquer maneira, o Atlético Goianiense se sagrou campeão nos pênaltis de uma maneira dramática pra caramba, e se sagrou bicampeão, o Atlético Goianiense. Bem, vamos agora então pro Campeonato Gaúcho. Como vocês viram, né, o Grêmio se sagrou mais uma vez campeão. E se eu não me engano, eu acho que é Hexa, hein? É isso mesmo. Hexa campeão. Meu Deus do céu, que o Internacional tá fazendo? O que o Internacional tá fazendo no Gauchão, velho? Não tá fazendo nada. Mas de qualquer maneira, o Grêmio se sagrou campeão por 2-1. O primeiro jogo foi 1-1, inclusive, contra o Caxias do Sul, que foi o time que eliminou o Internacional, né? Na semifinal. Mas assim, o Grêmio fez o gol de pênalti. Foi um pouco mandrake, digamos assim. Eu acho que o Soares valorizou, mas sim, teve um puxão de camisa. Mas o Soares fez aquele teatro todo pra, né, pro juiz apitar. E ele mesmo bateu e converteu. E tá aí, né, mais um título pro Soares em praticamente 3 meses com o Grêmio. Inacreditável, velho. 2 títulos com o Grêmio. E tá ali, né? Grêmio se tornando ex-campeão do Gauchão com o gol do Luizito Soares. E bem, agora a gente vai falar do Campeonato Cearense, que teve outro clássico, Ceará contra Fortaleza, que inclusive, se eu não me engano, eu não sei se foi no primeiro jogo, no jogo de ida, um jogo de volta que, meu Deus, teve o pessoal que começou a arrancar as cadeiras, né, do estádio, que foi mal loucura, né? Mas assim, o Fortaleza conseguiu sair campeão de maneira também muito dramática. Primeiro jogo, o Fortaleza ganhou por 2-1. E no jogo de volta, o Ceará tava, ganhando de 2-0, velho. Os caras já estavam virando o jogo, já tava 3-2 pro Ceará. O Ceará tava se tornando campeão, jogando em casa. É que na verdade os dois jogam no mesmo estádio, o Ceará e o Fortaleza. Mas de qualquer maneira, o Ceará tava ganhando de 2-0. O Fortaleza foi lá, empatou o jogo e depois, no finalzinho, conseguiu virar o jogo. Na verdade, no resultado foi 2-2, né? Mais um agregado, 4-3. E o Fortaleza conseguiu se sair campeão e se tornando pentacampeão do Campeonato Cearense. São 5 anos seguidos que o Fortaleza tá ganhando o Cearense, hein? Tá um absurdo. Tá um absurdo, velho. E, bem, vamos agora pro Campeonato Catarinense, que tivemos o Criciúma como campeão do campeonato. E tipo, no agregado foi 2-0. O Criciúma ganhou o primeiro jogo por 1-0 do Brusque. E no segundo jogo também foi apenas por 1-0. Lances do gol passando aqui na timeline também pra vocês. E bem, vamos agora então para outro campeonato muito foda, que teve outro clássico muito foda. Foi o Fla-Flu que rolou, né? Lembrando que o Fluminense saiu perdendo no primeiro jogo por 2-0, teve expulsão. O Fernando Diniz também não tava nem em campo, né, velho? Que tava fora. E inclusive um dos jogadores do Fluminense também foi expulso naquela partida, né? Mas o Fluminense chegou nesse jogo, né, nesse feriado da Páscoa, e também deu uma de Palmeiras, meteu 4 gols em cima do Flamengo, né, que tivemos 2 gols do Cano na partida. O Marcelo fez um golaço, seu primeiro gol depois de tanto tempo com a camisa do Fluminense, quer dizer, depois de voltar, né, de tanto tempo pro Fluminense. Ele marcou um golaço nessa final, sensacional, né, vocês estão vendo, sem chance pro Santos. E o Alexandre também marcou o gol pro Fluminense. E o Ayrton no finalzinho do jogo, né, que já não tava quase lá, o time também já não tava fazendo nada, lembrando que o Vitor Pereira também sacou o Gabigol da final, que foi loucura. E aí o Ayrton fez o golzinho no finalzinho, não adiantou mais nada, meio que deu assim um pequeno susto no finalzinho, mas é que também não tinha mais chance pro Flamengo esboçar alguma reação. E o Fluminense conseguiu se sair campeão, derrotando o Flamengo. E não só isso, é bicampeão do Campeonato Carioca, hein? Loucura, loucura, hein?
sensacional o que aconteceu aqui, o Fluminense com todas as forças e o senhor Marcelo voltando para ser campeão com o Fluminense. Espetacular. E bem, vamos então, a gente já tá quase terminando já, se não me engano já falei de 12 campeonatos, só falta mais 2 estaduais. E agora a gente está no Baiano e teve obviamente como o previsível o Bahia saindo campeão do campeonato baiano, que ganhou do Jacuipense por 4-1 no agregado, né? O primeiro jogo foi 1-1 e depois 3-0, como vocês estão vendo aqui também na timeline, todos os gols da partida aqui, bem simples, né? Quem fizeram os gols aqui foi o Everaldo Stum, o Caio Oliveira Souza e no finalzinho do jogo teve um pênalti, Vitor Jacaré, esse é o nome dele, marcou para fechar a goleada. E o Bahia saindo campeão no campeonato estadual do Baiano. E bem, agora a gente vai pro Alagoano, se não me engano é o último aqui dessa lista. E quem foi campeão foi o CRB, né? Outro grande aqui do Alagoas, né? O único super grande assim no Alagoas que foi o CRB. O CRB que no agregado também ganhou de 3-0. O primeiro jogo foi 2-0, inclusive o CRB teve um expulso, né? Eles estavam o Asa de Arapiraca, que também é até um time bem grande lá na região Nordeste, mas não teve chance contra o CRB. E aí depois no jogo de volta em casa, o CRB só fez um golzinho e se sagrou bicampeão do campeonato aragoano. Então é isso, gente. Consegui dar uma resumida aqui, basicamente todos os campeões estaduais, como já falei no começo. Ainda temos mais outros campeonatos que ainda não terminaram, mas a maioria, como vocês estão vendo, é no pessoal lá do Norte ou do Nordeste. Tem um, por exemplo, que é do Centro-Oeste, na verdade tem dois, né? Que é o do Brasília e do Mato Grosso do Sul. Mas é mais ou menos isso, né? Então, eu espero que tenham gostado. Eu espero que não seja espetacular, que vocês viram. Tem alguns estaduais que, assim, ninguém conhece, mas ao mesmo tempo, como a gente já fala, é uma coisa que acontece sempre no nosso futebol brasileiro, que praticamente sempre o primeiro semestre vai ter o futebol dos estaduais, né, e depois começa os brasileirões, que vai ser o ponto-chave muito mais foda, que todo mundo, obviamente, vai ficar grudado na tela para assistir os seus times tentando, sei lá, se classificar, não se rebaixar, obviamente, ou, né, obviamente, ser campeão. Mas é isso. Então eu espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!